Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo. Estou aqui trabalhando este livro, Rapcracia, Fabricando Cidadãos Felizes, do Edgar Cabanas e da Eva Illouz, né? Vou iniciar finalmente o primeiro capítulo, Especialistas no Seu Bem-Estar. Primeiro eu fiz a leitura da introdução, né? E deu para tirar bastante ideia, assim. E agora a gente vai começar aqui, de fato, a leitura do primeiro capítulo, né? Vamos lá. Antes de mais nada, tem aqui uma citação da Eva Moscovitz, do livro Na Terapia Nós Acreditamos. Vamos lá. Vivemos numa época consumida pela veneração da psique, numa sociedade assolada por divisões de raça, classe e gênero. Somos, no entanto, unidos pelo evangelho da felicidade psicológica. Rico ou pobre, branco ou negro, homem ou mulher, hétero ou homossexual, compartilhamos a crença de que os sentimentos são sagrados e a salvação está na autoestima, de que a felicidade é a meta final e a cura psicológica, o meio para atingi-la. Interessante essa citação aqui, né? Bem provocativa, que vai dizendo dessa ideia que a gente acaba sendo ensinado, que a gente acaba sendo convencido, e a gente compra essa ideia muitas vezes, de que uma cura psicológica tem a ver com o alcance da felicidade, se tornar uma pessoa feliz, né? Claro, é genuína, é legítima essa busca, né, de querer ser feliz, de querer estar bem, mas a gente acaba atropelando muitas outras coisas quando a gente mira nesse objetivo de forma até obsessiva, né, muitas vezes, até de forma maníaca. Sabe, não sei se vocês conhecem algum tipo de pessoa que está sempre feliz, né, sempre rindo, acorda dando bom dia, cantando. Não sei, isso é natural? Será que é natural? Né? Fico me perguntando. Como que é conviver com uma pessoa que está sempre feliz também, né? Fica aí a questão, né? E na introdução ainda que eu estava lendo, né? Estava dizendo dos caçadores de felicidade, né? As pessoas passam a viver a vida com esse fim e muitas vezes nem encontrando isso, né? Mas reforçando uma personalidade feliz. Eu sou feliz, eu sou grato, eu estou sempre bem, né? E falar também na introdução, para colar aqui com essa citação, que a gente acaba, de alguma forma, hoje a gente tem uma certa obsessão por saúde mental, né? E não é uma preocupação genuína, né? Entra muito numa lógica de mercado. Tem muitos produtos a serem oferecidos debaixo dessa chave da saúde mental, né? Vamos lá. Vamos iniciar de fato aqui o capítulo. Quando Seligman teve sonhos positivos. Vamos lá. Acredito que tenho uma missão, declarou Martin Seligman, um ano antes de concorrer à presidência da Associação Estadunidense de Psicologia, a maior associação profissional de psicólogos dos Estados Unidos, que conta com mais de 117.500 membros. Bastante, né? Ele não sabia ao certo qual era a sua missão, mas acreditava que descobriria assim que fosse eleito. Olha só, começa aí, né? Você vê, tem uma missão, não sei qual que é, mas caso eu seja eleito, eu vou descobrir. Bem vago, né? Seligman já tinha algumas coisas em mente, como duplicar o financiamento de pesquisas sobre saúde mental, legítimo, expandir o escopo e o alcance da psicologia aplicada ao campo de prevenção e abandonar o modelo ultrapassado e negativo de distúrbios psíquicos adotado pela psicologia clínica. É aqui que começa a vir uma certa prepotência, né? Leio assim, né? Mas no fundo ele dizia, não é nada disso. Sua meta era mais ambiciosa. Ele aspirava a uma nova perspectiva psicológica da natureza humana, capaz de rejuvenescer a disciplina e ampliar seu campo e influência. Vamos ver onde isso vai dar. O momento eureka só viria alguns meses depois de sua surpreendente, aqui está entre aspas também, eleição como presidente da APA,
em 1998. Bom, ele conseguiu ser eleito. Agora vamos ver se ele vai descobrir qual é a missão dele. Seligman podava o jardim com sua filha Nick, de 5 anos, que insistia em jogar as folhas para o alto. Então ele gritou com ela, que lhe respondeu: Papai, você se lembra de quando eu ainda não tinha 5 anos? Eu chorava todo dia. No dia do meu aniversário de 5 anos, decidi que não ia mais chorar. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Mas se eu posso parar de chorar, você também pode parar de ser tão mal-humorado. Isso é uma criança de 5 anos, a filha aí do Seligman, a Nick, dizendo para ele. De acordo com Seligman, Nick acertou em cheio. E ele, de repente, percebeu que educar Nick não era corrigir suas falhas, mas alimentar aquela força precoce que ela demonstrava. Assim como na paternidade, o problema da psicologia estaria em tentar consertar o que é mal nas pessoas, e não alimentar o que estava indo bem e ajudar a desenvolver ao máximo os potenciais de cada um. Vamos analisar essa situação. O cara tá ali, limpando o jardim, a filhinha dele ali jogando as folhas, Ele grita com ela, e ela diz que quando ela fez 5 anos, ela decidiu que ia parar de chorar. E ele pensa, que ele traz isso como se fosse assim, uma sacada de gênio, ou insight, uau, Ele pensa, bom, ele acertou em cheio por quê, Daí ele diz uma coisa aqui, nessa ideia dele, de que o problema da psicologia estaria em consertar o que é mal nas pessoas. Claro que a gente está falando de uma psicologia aqui estadunidense, bastante influenciada pela psiquiatria, por uma ideia normativa, que a gente sabe que é muito forte lá, Só que assim, essa ideia de que a psicologia serve para consertar o que vai mal nas pessoas é uma visão muito simplista, reduzida e pequena, E assim, logo se pressupõe que nosso trabalho aqui de psicólogo, a gente não alimenta o que está indo bem, como se fosse uma coisa ou outra, eu já falei no outro vídeo, Você potencializar o que tem de frutífero na pessoa não significa você não ouvir o sofrimento e lidar com esse sofrimento, Então assim, a partir dessa historinha aqui bonitinha, com a filhinha, o tal do Seligman aí, o Martin Seligman, ele tem essa sacada que ele acha de mestre e começa a pensar numa nova perspectiva para a psicologia, Para mim, aquilo foi uma epifania. Olha só ele dizendo, uau, bom, como dizem. Nada mais, nada menos, afirma o autor do manifesto inaugural Psicologia Positiva, uma introdução, publicado em 2000 e escrito com Miller. Tem um sobrenome aqui dificílimo que eu nem vou tentar dizer. Seligman declarou que não tinha nenhum modo menos místico de explicar a gênese da psicologia positiva. Como se devesse ter um modo, não sei, modo menos místico. Complicado, de fato, ao afirmar que eu não escolhi a psicologia positiva, foi ela que me chamou. Olha o chamado aí divino, Quase uma revelação divina, sagrada. Você vai vendo o discurso do cara. A psicologia positiva me chamou, como a sarça ardente chamou Moisés. Aí, bingo. Ainda traz uma referência bíblica, Ele empregou a mesma narrativa de revelação divina que líderes religiosos oferecem a seus seguidores. Psicólogo ou líder de seita? Eis a questão. Assim como se a recebesse do céu, Seligman afirmou ter finalmente encontrado sua missão. Pois é, criar uma nova ciência da felicidade voltada a investigar o que faz a vida valer a pena e a descobrir as chaves psicológicas para o florescimento do ser humano. Desculpem. Bom, criar uma nova ciência da felicidade voltada a investigar o que faz a vida valer a pena. O que faz a vida valer a pena? O que
faz a vida valer a pena? A gente ter propósito, a gente ter sentido, a gente ter ânimo, né? A gente ter potência de vida. Só que como a gente tem isso, né? Através de chaves psicológicas para o florescimento humano, essa ideia individualista, é isso, é tão fechado assim, tão pequeno assim. Mas, como costuma ocorrer com as revelações, a imagem da psicologia positiva presente no manifesto inaugural era um tanto vaga. Com uma seleção arbitrária de afirmações e conceitos evolucionistas, psicológicos, neurocientíficos e filosóficos, ele se apresentava de forma bastante eclética e mal delineada. É bem típico assim desse tipo de abordagem, de ideia, né? De algumas pseudociências, de algumas seitas que se apresentam como terapias, como sei lá o quê. É exatamente isso, é uma falta de estrutura, uma coisa meio vaga, que usa de algumas frases, bordões, elementos para ganhar uma certa legitimidade, mas é muito pobre, né? Muito empobrecido assim, né? O manifesto mais parecia uma declaração de intenções do que um projeto científico sólido. Como todos os recortes, este é, em alguma medida, arbitrário e incompleto, afirmaram seus autores, que se apressaram em esclarecer que aquela publicação pretendia apenas abrir o apetite do leitor quanto às promessas do campo de estudo. Vai enrolando, né? Você vê que os autores aí, os defensores da psicologia da felicidade vão enrolando e vendendo, né? Vendendo. Mas o que o campo de estudo prometia? Para muitos nada de novo. Afirmações antigas e desconjuntadas sobre desenvolvimento pessoal, felicidade e crenças culturais estadunidenses de raízes profundas em relação ao poder dos indivíduos para a autodeterminação, mas enfeitadas com os adereços da ciência positivista, e cujas histórias poderiam ser traçadas via movimentos da psicologia adaptativa e de autoestima dos anos 80 e 90, da psicologia humanística dos anos 50 e 60 e da consolidação da cultura de autoajuda e dos movimentos da cura da mente ao longo do século XX. Vou parar por aqui, porque não dá mais tempo. Bom, a gente vai só reforçando aquela ideia do quanto toda essa balela de busca de felicidade, de terapia que visa ampliar a felicidade e parar de focar no que há de ruim nas pessoas, querer consertar as pessoas como se a gente fizesse isso aqui. Todo um repertório de fantasias, de ideias fantasiosas, de ideais. Assim, é um empobrecimento assim, da experiência humana enorme, né? E a gente vai continuando com essas ideias, desenvolvendo aí a história do Seligman, a partir de onde ele descobre sua missão, analisando a estrutura, uma história bonitinha, envolve a filha, uma ideia de senso comum, assim, muito sem reflexão, simplista. Só que assim, para uma coisa vender e ganhar, como se diz, status de verdade, não precisa de muito, né? Basta um bom marketing, uma boa narrativa que condiz com o que as pessoas querem ouvir, né? Aí se vende cura, se vende felicidade. E quais os resultados disso, né? Qual a eficiência disso e qual que é a relação disso de verdade com a nossa realidade, né? Continuamos no próximo vídeo.